continue. Agora acho que foi. Tá valendo, Rolando. Tá valendo? É porque eu não vi, da outra vez apareceu um cronômetro, né? Foi regressivo. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. É uma emoção muito grande estar com os melhores aí professores do país compartilhando, né? Então, aqui, como eu coloquei para vocês aqui nas preliminares, a gente vai trocar alguns conhecimentos. Eu trago para vocês aqui o meu referencial teórico de uma longa jornada trabalhando como educador e como professor de xadrez. São mais de 40 anos nessa missão e continuando ainda apaixonado. Isso, de alguma forma, também demonstra que meus referenciais me sustentam até hoje, né? Para manter essa paixão, para manter essa vontade de estar trabalhando com xadrez e dando o melhor de mim para poder que os meus alunos tenham bons resultados, né? Que eu acho que, em última análise, é o que a gente deseja como professor. Então, eu vou trazer esses conhecimentos de uma vida longa, uma experiência longa com o xadrez, né? E uma experiência de estudo permanente, não é só uma coisa de estar fazendo. Eu acredito muito na prática. Vocês vão ver pelos meus referenciais que eu me apoio muito na questão da teoria relacionada à prática. Então, a vida inteira eu estudei muito. Eu aproveitei, inclusive, esse período de pandemia aí. Foi um momento muito rico para mim, né? Tentando aproveitar a crise que foi essa pandemia, dificuldade de todos os sentidos, né? Mas, assim, eu aproveitei muito para fazer muitos cursos. Eu fiz mais de 40 cursos online, né? Inclusive, terminei minha pós, que era uma pós para fazer em 18 meses, eu terminei em 3 meses, estudando 8 horas por dia, a pós de xadrez. Depois também fiz curso na Fiocruz, um curso de metodologia da pesquisa. Fiz cursos abertos, inclusive até um curso que o Paulo me passou, que eu nem peguei o certificado, porque já tinha passado o prazo de inscrição, mas sobre treinamento de alto nível, que é muito legal. Eu tenho andado fazendo alguns cursos de treinamento de alto nível, porque tem transferências muito interessantes. A gente pode refletir, pode não aceitar tudo que de repente vem e tal, mas a gente pode fazer grandes transferências. Eu venho fazendo isso, né? Com treinamento que se utiliza no atletismo, no voleibol, no handebol e tal, para o xadrez, né? Porque a gente tem pouca coisa ainda em termos de treinamento no xadrez e a gente precisa desenvolver. E isso vai ser uma das coisas que a gente vai discutir aqui. Vou trazer para vocês numa aula futura uma discussão bem legal em termos de treinamento. Eu dei mais enfoque à questão pedagógica, né? Mas eu acho que a parte de treinamento ficou bem legal também. Então, assim, é isso. Vou trazer para vocês conhecimentos, trago reflexões, não trago verdade, porque eu não acredito na verdade absoluta. Eu acho que a gente se aproxima da verdade, mas nunca chega nessa verdade, né? Porque o pensamento é dialético, e vai ser justamente com isso que eu vou abrir. Né? O pensamento dialético acredita tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Fica sempre, né, formando novas sínteses, porque você tem tese, antítese, forma uma síntese. Aí essa síntese acha uma outra antítese e forma uma nova síntese. Isso é a nível teórico. Né? A nível prático como começou Platão lá, diálogo, ficar conversando, trocar ideia e, né, nesse encontro, nesse conflito de ideias, né, a gente vai chegando, se aproximando cada vez mais de uma lógica fora de uma coisa de opinião só, de você achar, de achismo, né, que tem muito a ver com a metodologia científica, que é uma coisa que a gente está buscando aqui também, eu junto com vocês, né? Porque todos os professores são mestres, com exceção, até o Gerson também é mestre, que é mestre nacional, e eu sou professor de dupla especialização, mas ainda não mestre. Comecei o meu mestrado na UFRJ, mas não terminei, tive que trancar por causa de trabalho, sempre trabalhei muito, mas se Deus quiser, junto com vocês aí, nessa força aí, nesse embalo, nessa onda, a gente vai ingressar aí nos mestrados, fazer prova, fazer artigo, fazer trabalhos, e vai ingressar para poder cada vez mais melhorar a qualidade do nosso trabalho. Né? O Paulo teve essa visão aí quando começou a se preocupar com os cursos de formação de professores, porque se a gente quer melhorar o xadrez nacional, a gente tem que melhorar primeiro os professores, sem dúvida. Ele está brigando aí por esse plano de carreira, a gente está estudando junto aí como é que a gente vai tentar dinamizar isso para poder fazer um plano de carreira para o professor, para que o professor, tendo qualidade, sem dúvida, teremos alunos de qualidade e o nosso xadrez vai melhorar a qualidade também.
Então é isso, são conhecimentos, reflexões, não trago verdades, a gente pode discutir, a gente vai ter, de repente, opiniões diferentes sobre algumas questões, mas a gente está aqui aberto para o diálogo, né? E vamos tentar chegar, sair em níveis mais altos de discussões futuras. E, então, a primeira atividade já aparece aqui no meu próximo slide, que é o mapa mental. Veja bem que é um mapa mental, tá? Não é um mapa conceitual. Quem quiser fazer mapa conceitual também, nada contra, mas seria uma outra forma de vocês terem uma outra abordagem que é bem interessante. O mapa mental e conceitual tem gente que confunde, mas não é a mesma coisa, né? O mapa conceitual tem aqueles verbos de ligação entre os núcleos, né? entre as atividades, e o mapa mental não tem. Ele tem um núcleo, né? E dali parte as ramificações. Então, isso é diferenciado no sentido que o mapa conceitual ele vem de um ponto e depois vai trazendo as raízes. O mapa mental, que é o que eu estou propondo aqui, a gente vai fazendo as ramificações, como se fossem galhos da árvore, né? Tem um núcleo, e aí vai partir das ramificações, e aí você tem mais liberdade de colocar desenhos, pode colocar cores. Eu diria até, em defesa até do mapa conceitual, né, que o Wilson trouxe, que ele é mais científico, ele tem uma coisa mais voltada para o olhar científico. E o mapa mental também, porque eu tenho um olhar diferente também sobre, a gente vai discutir também essa questão da ciência, né, o olhar mais da criatividade, da arte, né, das possibilidades, uma visão diferenciada mais para a área das ciências sociais, né, que também é uma ciência. E a gente vai discutir isso também com um pouco mais de profundidade mais adiante. Então, assim, é um mapa mental que se usa mais de cores, você pode botar desenho, mas, ou seja, por que eu estou trazendo isso logo no início? Porque aí vocês já estão sabendo qual é a atividade dessa primeira aula. É um mapa mental do referencial teórico de vocês. E é um referencial teórico do devir. De repente, o referencial teórico de vocês fosse X agora, né? E, de repente, depois que passar por essas discussões que a gente vai estar travando aqui, pode chegar uma outra forma, um Y, um Z, sei lá, pode chegar um outro nível, e aí vocês vão colocar o núcleo de onde vocês partem, vocês, e para onde, quais são os conhecimentos que vai estar amparando tudo que vocês pensam sobre a metodologia de dar aula, a pedagogia, o paradigma, né, que está referenciando vocês, né? Então, isso tudo vai dar um substrato para poder estar melhorando o ato pedagógico de vocês, né? A prática pedagógica. E não só a prática pedagógica, na verdade, a própria vida. Então, vamos aqui para o próximo slide. É essa atividade, né? Construa, como eu já falei, o referencial teórico é um devir, é um futuro, né? Então, estou pensando que eu vou estudar mais, de repente, eu vou falar aqui sobre Paulo Freire, que eu sou apaixonado pelo Paulo Freire, né? A linha de pensamento dele é o terceiro pedagogo mais pesquisado no mundo. Então, o cara tem uma história aí muito profunda, ele não é só pedagogo, para mim, ele é um filósofo, antropólogo, sociólogo. O cara tinha uma visão absurda, e os alicerces dele, embora tenham colocado aí muita questão política aí no meio dessa visão de Paulo Freire, mas a verdade é que o Paulo Freire foi um encantador de pessoas, que eu acho que é o caminho, né? E um grande humanista, que é também uma linha de pensamento que eu sigo, né? Eu vejo que o caminho é a humanização. A gente passou por um processo já muito ruim, aí com essas grandes guerras, sabe, essas tragédias que a própria humanidade construiu. Eu acho que a gente tem que buscar um caminho diferente. Eu acho que o Paulo Freire tentou trazer essa conotação, entendeu? A conotação do amor, do diálogo, coisas que a gente vai conversar mais à frente também. Então, vocês vão fazer isso. O que eu vou apresentar para vocês é o meu referencial teórico, e aí o trabalho que vocês vão construir, e aí vocês podem fazer, eu vou botar também lá no Google, né, para vocês, até vai ter um escrito, e eu vou mandar também um vídeo. Como construir o mapa mental, que é mais fácil do que construir o mapa conceitual, com o Word, né? Dá para construir também com PowerPoint, dá para construir com Canva, mas eu vou mostrar o Word, que é bem fácil. Vocês vão ver lá que tem uma metodologia, é bem facinho de fazer, dá para fazer as raízes, e aí vocês vão construir o referencial teórico de vocês, mesmo que seja alguma coisa que vocês pretendem estudar. De repente, viram aqui neurociências, por exemplo.
Pô, comecei a estudar neurociência, me apaixonei, o Marcelo também entra nessa onda, e tem outras pessoas também entrando nessa onda, que é uma coisa que parece que vai dar muito caldo para o futuro, aí, principalmente para o xadrez, né? Com o avanço da ciência, podendo observar o cara pensando, analisando a partida, refletindo, isso vai trazer coisas bem interessantes para o xadrez no futuro, em termos de pesquisa. Então, assim, eu vou trazer a neurociência, vocês, de repente, não estão ainda usando a neurociência, mas, pô, gostei, vou puxar aqui, vai ser meu futuro referencial teórico, neurociências. Vou estudar isso, vou estudar aquilo. E aí, é isso, eu quero que vocês montem o referencial teórico de vocês ao final da nossa aula, do nosso encontro de hoje. Então, vamos lá, considerações iniciais, né? Muitas coisas já toquei no assunto, mas é sempre bom a gente reforçar. O referencial teórico do educador é o norte de suas ações pedagógicas. Qual aluno você deseja formar, né? Para que tipo de escola e para qual tipo de sociedade? Que sociedade é essa que você vislumbra no futuro, né? Então, assim, eu acho que esse ponto aí é um ponto vital, porque, na verdade, isso aí é mais, como eu disse anteriormente, é mais do que a sua ação pedagógica, é a sua ação na vida, são as suas tomadas de decisões no teu cotidiano pedagógico e na tua vida futura, né? E esses nortes que você tem de referencial teórico é o que vai te levar para adiante em todo o teu processo de mestrado, doutorado, pós-doutorado e para estar lidando com a vida. Então, a gente começa daí, considerações iniciais. E vamos lá, meu referencial teórico. Vou começar com vocês, né? Falando aqui, né? Eu sou, de vez em quando, faço uns cursos no Instituto Paulo Freire, né? Sou um grande admirador do Gadotti e tem outras personalidades aí que trabalham com a perspectiva do Paulo Freire, que é essa concepção dialética da educação. Então, o que é a concepção dialética da educação? Foi aquilo que eu tinha dito anteriormente. É essa concepção do diálogo, entendeu? De respeito à diversidade, de você perceber que o contraditório faz parte de qualquer leitura que você fizer da vida, do mundo. É uma postura filosófica diante. Filosofia significa amigo do conhecimento. É você estar, entendeu, diante da vida com essa postura de estar aprendendo, de estar entendendo que você não é o dono da verdade, que as coisas podem mudar, que você tem alguns referenciais que são importantes. Eu estou apresentando o meu para vocês, e vocês vão apresentar o de cada um aí para mim, né? Mas que a vida, o mundo, a realidade está em transformação, né? Então, em transformação nesse processo contraditório. Tese, sempre vai aparecer uma antítese, alguma coisa que se opõe a ela, vai aparecer uma síntese, que seria uma tentativa de consenso. Mas só que depois vai aparecer uma outra antítese em relação a essa síntese que se formou. E assim vai infinitamente esse processo de transformação e de mutação da realidade, né? Então, como eu tinha dito anteriormente, isso começa lá no método do diálogo de Platão, nesse processo dialógico em que eu falo, por exemplo, alguém perguntou qual era o meu time, eu falei Flamengo, aí o outro, sei lá, de repente é Corinthians, outro, cara, vamos conversar sobre isso. As pessoas estão se matando porque acham que, entendeu, o Flamengo é o fim do mundo e de repente o outro acha que o Vasco que é o fim do mundo, sei lá, entendeu? E não é para ser assim. Por que você escolheu o Flamengo? Como é que foi essa história? Como é que aconteceu isso? E por que você gosta dos jogadores? Pô, e por que o meu time, mesmo estando na terceira divisão, eu continuo gostando dele? Eu acho que esse diálogo é que enriquece. Um querer matar o outro e criar esses abismos, né? Que Hobsbawm fala, né? A era dos abismos. E a gente está vivendo o abismo aqui no país também, em questão da política, né? Então, assim, esse abismo não interessa a ninguém. O que interessa é o diálogo. E se a gente educar crianças para essa perspectiva do diálogo, a gente vai estar, de repente, de alguma forma, auxiliando no processo de mudança, de transformação desse mundo. E aí se opõe ao dogmatismo. O dogmatismo é aquela coisa, não, isso é isso. Por quê? Porque é assim, entendeu? É o dogma, né? A religião tem muito disso, né? Não tem nada contra a religião, tá, pessoal? Eu acho que cada um tem a sua religião, entendeu? Eu respeito as religiões, mas a gente tem que ter reflexões, mesmo com aquelas ideias que nos aparecem prontas, até porque a gente tem que levar essa reflexão também para os nossos alunos. E qual a importância disso, né? Eu já falei isso uma vez, que meus alunos ficam reclamando, que às vezes eu fico falando muito na sala de aula. Pô, professor, por que você não explica o xadrez e fica falando tanto tempo? Às vezes fico mais de uma aula falando, dialogando com eles, né? Aí eu falo para eles, olha só, atrás de
de um tabuleiro, né, tem que ter um pensador. Não pode ser um cara que move peças. E por isso que eu volto a dizer para vocês, por isso o nosso xadrez é o melhor xadrez escolar do Rio de Janeiro. Talvez outros professores fiquem 2 horas, né, os 2 tempos de aula, 50 minutos lá, dando aula só de abertura, meio e tática. Eu fico 1h20, entendeu? Mais de uma aula inteira dialogando, discutindo com eles várias questões. E eles são os melhores. Então, quer dizer, eu acho que o caminho é por aí. É você formar pensadores. O cara, quando é um grande pensador, reflete sobre a realidade, reflete sobre a vida, sobre a questão do espaço, questões ecológicas. Ele não vai jogar um xadrez melhor? Eu não tenho dúvida disso, entendeu? E não é perda de tempo, você então está formando um ser humano pleno. Ok. Então, vamos pensar, por exemplo, na reflexão, aí já trago uma reflexão bem legal para vocês, sobre ensino e aprendizagem. Olha só, tem gente que fala até assim, não, eu ensino isso. Tá, você ensina, mas o aluno aprendeu. Entendeu? Então, essa reflexão é que eu trago para vocês. O ensino e a aprendizagem são dialéticos, são dois elementos que têm que estar ligados um ao outro. Não adianta, como eu já vi, professor dando aula, escrevendo no quadro, e os alunos dormindo na sala, entendeu? Isso em escola top, que eu estou falando da minha escola, tá? Não vou falar quem é a pessoa, não interessa, né? Assim, mas, pô, professor, uma escola de altíssimo nível, e o professor descosta dando aula e nem está olhando o rosto dos alunos. Então, isso me preocupa, né? Porque, tipo, eu estou preocupado com o ensino, eu estou ensinando, estou ganhando meu dinheiro, legal, mas o aluno está aprendendo? Ele está dormindo e não está aprendendo. Se ele está desligado, ele não está aprendendo. Então, assim, quando eu estou dando a minha aula, por exemplo, eu estou de olho em cada um, ó, olho no olho, um por um, aí pá, vira o cara não está olhando, olha para mim. Não é garantia que ele esteja olhando para mim que ele está aprendendo, né? Porque às vezes ele pode estar olhando para mim e está no mundo da lua, mas aí eu também tenho uma outra arma para isso. A primeira arma é essa, é olho no olho, que é a janela da alma. Então, estou de olho em cada olho de cada aluno. Você aí, cara, aqui, ó. O que foi que eu falei? Pronto. Então, essa é a segunda metodologia. A primeira metodologia é olho no olho. A segunda metodologia é pergunta, entendeu? Pedagogia da pergunta. Eu pergunto toda hora. Vem cá você. Aqui, eu acabei de falar isso aqui. Não, pessoal, então, ó, tá vendo? Aí eu repito, não tem problema. Ou então, sabe, peço para um colega, um aluno repetir, um aluno que está atento. Ou seja, a gente tem que criar processos para que o aluno aprenda efetivamente. Não pode ficar só comprometido com o ensino. Tem que estar comprometido com a aprendizagem, que é da maior importância, porque senão a gente vai estar fazendo um teatro em vez de estar ensinando. Foi interessante até que o Wilson tocou nesse assunto, né? Que ele chegou na sala de aula, falou, os alunos tudo lá, olhando, falou, e no final ele foi fazer uma pergunta, parece que perguntou sobre alguma coisa da roupa dele, ele ficou assim chocado. É por isso, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a questão do ensino, preparam aquela aula, né, incrível, e não está preocupado se o aluno aprendeu, se ele está atento, se ouviu ou não. Eu fiz esse período de pandemia, né, que eu tenho feito aula home office, eu assim, peço que meus alunos abram. Eles ficam chateados às vezes, mas não, tem que abrir, cara. Como é que eu vou saber se tu está me assistindo ou se você está vendo televisão lá do outro lado e deixou só a tua tela aberta? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. A outra reflexão dialética que a gente pode deixar clara na questão da educação é a teoria e a prática. Não adianta você ficar só teorizando. Eu aqui, por exemplo, estou teorizando. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer. Eu gosto de teoria prática. A teoria prática é a praxis, que se chama, né? A teoria e a prática, entendeu? Ping-pongueando o tempo todo. Você tem que estudar, aplicar. Estudar, aplicar. Os princípios que norteiam a dialética é a totalidade. E aí você vê que a dialética é muito próxima. A gente vai ver o Morrão, o pensamento de Edgar Morin, da epistemologia da complexidade, e vai ver que tem muitas coisas, eu vejo muitas semelhanças entre o pensamento dialético e o pensamento complexo, porque ele se liga na totalidade, é fundamental, e a gente vai conversar melhor sobre essa questão da totalidade. A transformação, ou seja, as coisas não estão paradas, está tudo em processo de mudança. O próprio corpo, a física quântica já provou que a gente daqui a 1 ano já não é mais a mesma pessoa, as células foram renovadas e, cara, tudo muda, é impressionante, né? E realmente o Heráclito, né, que foi um dos primeiros filósofos que defenderam essa linha da dialética, ele falava que se você entra no rio, né, aí você sai, se você voltar para o rio, você já não está voltando mais para o mesmo rio, já não é a mesma situação, porque as águas que se foram, aquelas águas que te banharam, já se foram. Então é outra água que te banha, né? Então essa ideia da transformação eu defendo com unhas e dentes.
e acredito nela. A qualidade, né, essa relação qualidade e quantidade, ela é dialética também, assim como a teoria e a prática, o ensino e a aprendizagem, está sempre mudando essa relação. E a contradição, que é exatamente essa tese, antítese, síntese, tese, ou seja, está sempre aberto ao diálogo, porque o diálogo é que proporciona novas sínteses e proporciona pensamentos mais elaborados que vão dar, inclusive, um pensamento para todos nós, não só na nossa prática pedagógica, mas no nosso mestrado, doutorado, mais científico. Cada vez mais você buscar avançar, né, nesses diálogos. Procurar os pares para poder dialogar. Visão crítica da realidade, né? A gente tem que ver. Vou falar aqui mais especificamente do caso do nosso país, né? Se a gente está pensando numa questão de humanização, uma questão humana, a gente tem que ver essas pessoas que estão passando fome. A gente não pode ficar de olhos fechados para essas pessoas que estão mendigando na rua, entendeu? Que estão, sabe, que não têm o que comer. Então, a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo. Então, essa visão crítica é exatamente isso, a gente criar uma perspectiva, uma possibilidade de mudança. Uma mudança para uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade mais fraterna. Eu acho que esse é o campo também do professor, né? Então, esse referencial aí da dialética também me norteia com relação a isso. A síncrese, análise e síntese é bem interessante e eu vou avançar nela mais à frente. Então, não vou muito a fundo aqui, não. Porque, inclusive, a primeira aula que eu vou falar com vocês do último ponto ali vai estar bem voltado para isso. Mas o que é síncrese, análise e síntese? É o método da Gestalt. Eu vou falar da Gestalt mais adiante. A síncrese é a visão do todo sem conhecimento das partes. A análise, como vocês sabem, são as partes, mas conectados. E a síntese é quando você vê o todo de novo, você vê o todo de novo, né, mas agora já conhece as partes. Então, olha só que interessante. E por que eu criei o método Holanda Chess? E aí vocês vão entender por que eu também deixo o aluno jogar com relógio até, mesmo sem saber da marcha. Mas ele não sabe nem da marcha. Não, mas ele está mexendo as peças. E eu estou ali interferindo o tempo todo. Olha só, aqui, ó, não é melhor aqui, ó, procura dominar o centro. Olha só, no futebol não tem que dominar o meio de campo, o vôlei também no meio da rede, não é importante, o handball. Aí vou relacionando os conhecimentos e eles vão jogando e vão aprendendo. Então, eles vão jogando, mas com interferência o tempo todo do professor que está ali observando. E eles vão avançando, vão aprendendo os movimentos, vão errando, claro. E acabaram. Eu entrei numa escola, Escola Municipal Anísio Teixeira, mate, nome da escola até, né? Engraçado. Mas, assim, essa escola, ela simplesmente não sabia, ninguém sabia jogar xadrez. Aí eu sentei com o aluno, comecei a explicar, né? Fui com um projeto para dar aula lá, e eu comecei a sentar com o aluno, comecei a explicar os movimentos, daqui a pouco tinham outros em volta, aí começaram a olhar também, aí eu já falei, posso jogar, professor? Mas você não sabe nem mexer as peças, mas tudo bem. Aí já começaram a jogar, entendeu? Sem saber, e errava, eu ia corrigindo, e foi chegando gente, eram 5 mesas, daqui a pouco as mesas estavam abarrotadas, cheio de gente em volta, aí eu comecei a botar o relógio nas mesas, e eles jogavam e capturavam o rei, e ficaram assim um mês, síncrese. Depois eu comecei a trabalhar com os mais avançados, explicando mais detalhes. Esses mais avançados viraram monitores e começaram a orientar os outros também. Daqui a pouco estava todo mundo dando mate, e a nossa escola foi pentacampeão dos Jogos Escolares Municipais. Então, assim, eu acho que esse processo é um processo bem interessante. Não estou dizendo que é o melhor processo do mundo, mas é um processo bem interessante, considerando essa visão dialética. E as aproximações são sucessivas. Você vê que, exatamente, síncrese, aí depois você vai começando a conhecer as partes, síntese. Aí, análise de novo, começa a aprofundar nas partes, síntese. Aí, e assim vai, até que vai chegando em síntese cada vez mais elevadas, ok? Algumas reflexões sobre o que foi dito, né? Isso aqui é bem interessante para mostrar o quanto nós somos importantes e o quanto é complicado esse processo. A educação é o maior e mais difícil problema atribuído ao homem. O juízo depende da educação e a educação depende do juízo. Kant. Pô, fantástico isso, né, galera? Então, olha só, a reflexão que a gente pode fazer sobre essa frase, né? Que a gente precisa de um juízo. E só tem uma forma de constituir esse juízo. Estudando nas universidades e tal, se formando. E depois estudando permanentemente. Porque o juízo é uma coisa que está em processo, a ideia da dialética, a transformação. Então, se esse juízo está em processo, a gente precisa estudar o tempo todo. Entendeu? A gente não pode abrir mão disso.
Porque é aquilo, a educação é o maior e mais difícil problema atribuído ao homem. O juízo depende da educação e a educação depende do juízo. Então, é dialético. A gente precisa de juízo. E o juízo a gente só vai adquirir dialogando com os pares, estudando, dialogando, fazendo curso. Por isso que aí eu estou totalmente com o Cleiton, mestrado, doutorado, pós-doutorado, continuar avançando nos estudos. Uma outra reflexão interessante, que já tem a ver com o primeiro tópico, né? O próprio educador precisa ser educado. A gente está fazendo isso aqui agora. A gente precisa se educar o tempo todo, precisa estudar muito. Né? Esse Chemied Kowarczyk aí é um livro muito interessante, Pedagogia Dialética, né? Que, inclusive, Paulo Freire está entre os caras lá também, mas tem muitos outros. Mas, assim, então a gente precisa estar estudando sempre. Somente através da educação o homem se torna, desculpa aí, o trona, né? Se torna aquilo que pode ser. Mais uma vez, o livro do Pedagogia Dialética. Educação, isso aqui é bem legal, do Macarenco, né? Educação, interferência ativa para a humanização. Isso aí fecha com Freire também. A nossa função, além de ensinar saberes, o conhecimento historicamente acumulado, sem dúvida alguma, talvez seja a missão mais importante, é humanizar as pessoas. Porque o mundo está muito desumanizado, talvez até pelos sistemas que a gente tem vivido por aí. O sistema talvez propicie, né, uma competição entre as pessoas, e isso não favorece uma humanização. Acho que a humanização é isso. É amorosidade, é querer bem ao outro, etc, etc. E aqui a gente entra na Gestalt, né? Mais uma vez, como eu falei, por isso que eu não fui muito a fundo ali, método dialético. A síncrese, que é a visão caótica do todo, como eu havia dito, a análise, que é o conhecimento das partes relacionadas, essas partes estão ligadas umas às outras, né? E a síntese, visão do todo rica em relações. Pessoal, só para vocês refletirem, olha só, vamos pensar numa cadeira, né? A ciência fez muito isso, é a ciência hegemônica hoje, que é a ciência positivista, né? Ela ainda faz isso. Ela pega uma parte, estuda e acredita que estudando essa parte ela está entendendo o todo. E aí vamos ver se isso é verdade, né? Vamos pensar aqui assim, a grosso modo, uma cadeira, você tira o assento, as pernas e o encosto. Aí você estuda o encosto, está achando que está estudando a cadeira? A cadeira é o todo. A cadeira é aquilo ali que você senta, encosta e já está com as perninhas ali. Se você tirar as perninhas dela ali, estudar só as perninhas, você não está estudando uma cadeira, está estudando as pernas da cadeira. Né? Então, essa reflexão é que é legal de a gente pensar. E eu vou numa crescente. Esse aí, o pessoal ainda pode ficar em dúvida, mas vamos numa melhor. Foi uma atividade que foi bem interessante, um encontro pedagógico. O município tem muito encontros de estudos e tal. Aí teve um encontro interessante, que foi assim, separou vários grupos, um grupo foi fazer os braços, outro grupo foi fazer as pernas, e um grupo foi fazer um tronco, e, finalmente, o outro grupo foi fazer a cabeça. Desenhar. Um papel, pegaram uma folha de papel para desenhar. Beleza, passou um tempo, aí trouxeram a figura, botaram a figura no mural. O que apareceu? Um Frankenstein. Né? Todo mundo fez com o maior capricho a sua parte, mas só que era uma parte. O todo deveria ser uma pessoa, um ser humano, mas virou um Frankenstein. E cada pessoa tratou de uma parte, não conectou, não procurou ver as partes se relacionando. Se fosse todo mundo tivesse um papel grandão e cada pessoa estivesse vendo ali, todo mundo trabalhando, aí sairia com certeza um boneco, um ser humano, né, entre aspas, bem melhor. Então, essa reflexão já dá para vocês terem noção de que realmente a parte ela não representa o todo. A Gestalt fala assim, ó, o todo é mais do que a soma das partes e possui propriedades que as partes não possuem. E aí está caracterizado com o exemplo da cadeira e esse exemplo do boneco Frankenstein. Eu vou dar mais um exemplo ainda mais radical. Né? Esse veio da minha cabeça. Você imagina a água, H2O. Água, olha só, olha o que é a água, né? Aquele líquido tão importante para a vida, né? Se estiver pura e tal. Agora você separa hidrogênio, oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. O que isso tem a ver com a água? O que hidrogênio tem a ver com a água? A parte não tem nada a ver com o todo. Então, ou seja, quando vai diminuindo mais ainda as coisas vão ficando mais complexas ainda. É onde a gente vai chegar.
né, na complexidade. E a física quântica vem mostrando isso também, né? Então é isso, né, galera? Vasconcelos afirma o seguinte, que o método dialético, que é esse que eu uso para poder trabalhar com as minhas aulas e refletir sobre os conteúdos e até pesquisar mesmo, né? É uma orientação segura para o método científico, descoberta de novos conhecimentos, que é o método que me orienta nas minhas pesquisas qualitativas, e para o método pedagógico, construção de novos conhecimentos. Foi a partir daí, Celso Vasconcelos é um grande doutor, né, em educação, é um grande escritor também, palestrante. Eu tenho os 2 livros dele aqui, inclusive, é Planejamento e Construção do Conhecimento. São 2 livros maravilhosos, né? Então, quem se interessar pelo Vasconcelos aí, vale a pena dar uma estudada. E ele colocou isso, foi daí também que teve uma orientação para eu desenvolver o método Holanda Chess aí do xadrez, que tem a ver com esse método dialético. O todo é mais que a soma das partes, já tinha dito antes, possui propriedades que as partes não possuem. Ok. Relatório Delors. Galera, assim, isso aí é muito importante, esse relatório, porque ele foi colocado lá atrás, né, em 2000 e pouco. Marcelo talvez saiba a data exata, porque viu mais recentemente. Eu não me preocupei muito com a data. Já tinha lido, mas foi lá atrás, né? Os 4 pilares da educação do 3º milênio. Se nós somos educadores, a gente tem a obrigação de conhecer esses pilares, porque, na verdade, eles tratam, numa concepção bem moderna, né, da totalidade do ser. Olha só, aprender a ser, autoconhecimento. Aprender a conviver, se relacionar com os outros. Aprender a pensar e aprender a fazer. Então, ele coloca aqui quais são os saberes necessários que nós devemos desenvolver no educando, né? É o autoconhecimento, que também se constrói dialeticamente com o conviver, né? Através da relação com o outro, na socialização também desenvolve o meu autoconhecimento, e também tem a ver com pensar, né? A gente precisa estar refletindo para poder se conhecer melhor e para poder conhecer melhor os outros, e tem a ver com o meu fazer também. Piaget, Vallon, Vygotsky deixam isso claro, né? Os esquemas motores estão intimamente ligados aos esquemas mentais. A criança, o bebezinho, que não sabe nem falar ainda, nem pensa direito ainda, ela vai começar a pensar como? Com o corpo. Ela vai tocando nos objetos, vai diferenciando uma superfície áspera, outra mais lisa, e vai percebendo, né, mais quente, mais frio, e vai desenvolvendo assim, né, a sua capacidade de compreender o mundo. Então, assim, esses saberes, esses 4 saberes, ser, conviver, pensar e fazer, são fundamentais para a sua prática pedagógica. E eles têm que estar ligados. Como eu dei exemplo aqui, não basta... Estou pensando só no cara psicologicamente. Não, psicologicamente, mas psicologicamente relacionado com o social, que aí já vem a inteligência emocional, associado também com a reflexão dele, que ele tem que pensar, e o pensar está intimamente ligado ao autoconhecimento e às relações, e ao fazer que, né, a gente, quando fala em fazer, a gente pode pensar em quê? Aqui vamos pensar em esporte, educação física. Pô, você está se relacionando, jogando bola, o quanto você está se autoconhecendo, teus limites e possibilidades, o quanto você está se relacionando com os outros, o quanto você está pensando, pô, vou lançar a bola ali, o cara está sozinho, o cara topa, pô, a chance de fazer o gol é maior. Então, assim, estão todos ligados. Fundamental esses relatórios. Se você botarem na busca no Google, vão conhecer ele na íntegra, né? Porque foi publicado e é bem grande, é bem legal, vale a pena ler ele na íntegra. Então, um referencial muito importante para mim, o relatório Delors, da Unesco. Jacques Delors, né? Que foi o responsável pela escrita. A gente tem aqui agora... só um minuto aqui que eu tenho que tirar isso aqui da frente. Como é que eu tiro isso aqui que está atrapalhando aqui? Tá, já tirei. Estava na minha frente aqui, não estava conseguindo ler. Neurociência, olha aí, Marcelo. A nossa paixão aí, que se Deus quiser, vai ser paixão de muitos colegas aqui também. Galera, neurociências é a concretude, entendeu? Do xadrez. Porque as pessoas estão... será que o xadrez desenvolve inteligência? Tem muita especulação ainda, muitas pessoas achando que não. Aí faz um experimento, aí o experimento está certo, aí outro não dá. Aí um diz que, numa perspectiva positivista, né, diz que, de repente, não está atendendo todos vamos dizer assim,
os indicadores necessários para poder ser uma pesquisa científica. Na verdade, essa pesquisa científica é da área de humanas. A gente está falando de educação, entendeu? Xadrez educacional. Se estiver fazendo xadrez com os competidores lá de alto nível, aí nem me importa, mas xadrez de educação aí é diferente. Xadrez pedagógico é o nosso xadrez. É o xadrez do professor. Tem um ser humano envolvido ali. É claro que lá também tem o ser humano, mas aí a gente tem que brigar lá por eles. Né? Os atletas de xadrez é outro esquema. Mas, assim, nós, enquanto professores, temos que brigar pelo xadrez sendo pesquisado pela área de ciências humanas. Porque nós temos um ser humano aqui e um ser humaninho do outro lado que a gente está formando. Então, são seres humanos se relacionando. E a neurociências, no momento que a gente conseguir, né, eu acho que no futuro breve isso vai acontecer, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada chegando aqui, a gente vai poder fazer pesquisas com nossos alunos, entendeu? Jogando, vendo a interferência, a mudança, entendeu? Das regiões cerebrais, a atuação do córtex pré-frontal, o sistema límbico, tudo funcionando ali, entendeu? O hipocampo e tal, a gente vendo essas coisas todas funcionando, desenvolvendo. E aí mostrando antes e depois e provando, não, o xadrez sim, se for mediado, importante isso, botar um tabuleiro de xadrez e deixar as pessoas jogarem, não é o suficiente para que essa criança desenvolva plenamente. Você vê os 4, aprender a ser, conviver, pensar e fazer. Como é que, se você largar o tabuleiro ali, vai ficar meio que ao Deus dará. Agora, se tem um professor, nós, mediando essa relação e enfatizando esses aspectos para que a criança cada vez mais se desenvolva, aí eu não tenho dúvida que a neurociência vai estar demonstrando ali na tela do computador, né, porque a tomografia mostra na tela do computador o desenvolvimento dos neurônios, dos axônios, dendritos, entendeu? Do corpo celular, da bainha de mielina, tudo isso vai estar sendo afetado por essa estimulação diferenciada que é o xadrez. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui, ó, na neurociências, dando já uma beliscadinha. A gente tem um certo cuidado, né, para a gente não voltar ao erro de Descartes. Né? A gente achar que o cérebro é o locus, né, assim, da inteligência, do pensamento, e aí o pescoço para baixo não tem importância. Não é verdade isso, até vários neurocientistas também afirmam isso, mas eu estou querendo enfatizar porque é um momento importante de reflexão. Então, vamos pensar no seguinte: não há nada no cérebro que não tenha passado pelos nossos sentidos, pelo nosso corpo, entendeu? Então, corpo e cérebro é uma coisa só. Eu sou monista, tá? Não tenho nada contra os dualistas, né? O que vê a cabeça e vê o corpo separado. Não tenho nada contra, mas só não comungo desse pensamento. Para mim, é uma coisa só. E aí vem a afirmação, né? É que o cérebro é parte do nosso corpo. Batista Freire, né? Você deve conhecer o João Batista Freire. Né? Então, assim, o cérebro é parte do corpo, cara, não é separado. A educação física é tratada há muito tempo, né, como uma atividade que trabalha só do pescoço para baixo, que é um absurdo total, né? E aí o Merleau-Ponty ajuda nisso, um grande fenomenologista, né? Não temos um corpo, a gente é o nosso corpo, ok? E aí trago algumas ideias. Eu não vou me aprofundar em cada tópico do meu referencial, porque realmente dá uma palestra imensa, na verdade, várias palestras sobre cada referencial, mas eu vou trazer para vocês assim coisas significativas. A neuroplasticidade. Pessoal, a neuroplasticidade é uma subdivisão da neurociência, de estudo dentro das neurociências, prova que qualquer ser humano pode aprender. Porque o estímulo, ele muda, ele provoca a neurogênese e provoca a sinaptogênese. Provoca mudanças estruturais. E se essas mudanças estruturais acontecem, elas acontecem para atender, entendeu? Uma adaptação a um nível cada vez mais alto. Quanto mais estímulo você coloca, vai havendo elevação dos níveis de adaptação. Então, assim, a neuroplasticidade, eu já tive um aluno autista,
né, que estava evoluindo. Infelizmente, a escola proibiu ele de continuar indo lá, por causa que ele já era tinha uma idade um pouco mais avançada, mas o menino estava avançando de uma forma incrível. Eu já peguei gente que já teve deficiência mental mesmo, e o xadrez, é claro que ele vai virar um Carlsen, pô, também não vamos chegar tanto, mas ele vai virar ele pode virar um bom jogador, entendeu? Tive uma menina que era analfabeta até os 11 anos, se alfabetizou aos 11 anos porque aprendeu a jogar xadrez e virou uma boa jogadora e foi campeã de xadrez. Isso eu acredito que tenha mudado a vida dela, como tem mudado a vida de muitas crianças que têm passado pelas escolas que têm xadrez, né? Então, assim, a neuroplasticidade, ela prova, né? A prova cabal, em países de primeiro mundo já estão observando claramente as mudanças estruturais que têm implicações em mudanças comportamentais. As janelas sensíveis é outro momento bem importante, né? Eu acabei de ver uma pesquisa, vou botar no grupo para vocês verem lá depois do Google, né? Uma pesquisa eles botaram 0 a 5 anos, mas aqui são as janelas sensíveis, 0 a 10 anos, que são chamadas janelas das oportunidades. É o momento em que os neurônios estão ávidos de fazer conexões, doido para aumentar seus dendritos, suas conexões, entendeu? Sinaptogênese, ou seja, eu diria que é a base da inteligência. Dos 0 a 5, os caras viram que influencia lá na frente. Eu vou mostrar essa pesquisa para vocês. É incrível como é que os 0 a 5 anos, os estímulos que são dados dos 0 a 5 anos, vão afetar a inteligência do indivíduo lá depois dos 20, 30 anos. Entendeu? Então, assim, os caras estão avançando mais nessas pesquisas, né, da neuroplasticidade, que realmente qualquer pessoa pode aprender e que os neurônios estão querendo aprender. Se você estimular, eles vão evoluir. E nesse vão aí dos 0 aos 10 anos, são os momentos maravilhosos, que são onde, inclusive, estão os neurônios de base. O meu professor da pós de neuropsicopedagogia, o Vernon Furtado, ele era PhD em neurociências, e ele falava que se os neurônios de base foram treinados para serem metacognitivos, metacognitiva é você pensar sobre o seu próprio pensar, eles serão para sempre metacognitivos, que são os neurônios das janelas sensíveis. Então, é isso. Se a gente pegar essa garotada, mas espera aí, é só 0 a 10 anos? Não. Até os 100. Entendeu? Mas o que acontece é que dos 0 aos 10 anos, eles estão muito ávidos. Você pode aprender até os 80, 90 anos, continuar estudando e vai aprender. E seus neurônios vão ser alterados. Eu estive conversando com o Cássio até sobre isso, né? Que é um professor que estuda e trabalha nessa área da terceira idade e tal. E, cara, é claro que a gente pode trabalhar de forma preventiva para evitar problemas futuros, como Alzheimer, mal de Parkinson, e também a pessoa que já tem o problema, você atuar para poder diminuir as sequelas ou as consequências daquilo que está acontecendo tardiamente. É claro que o ideal é trabalhar preventivamente. Por isso que é legal jogar xadrez desde cedo e continuar jogando para toda a vida. É o que a gente tem que botar xadrez na veia de todo mundo aí para o resto da vida. E as funções um aspecto interessante das neurociências são as funções executivas, né? que estão ligadas às funções conativas e cognitivas. Né? Essa perspectiva aí é do Vitor Fonseca, que é um grande estudador, um neurólogo também, grande estudador, não, um grande estudioso, desculpa, um grande estudioso das neurociências. Ele coloca que as funções executivas estão mais ligadas à parte assim racional, as conativas mais ligadas à parte emocional e as cognitivas seriam tipo um gerenciador dessas outras duas funções. Então é bem interessante também, essas funções me orientam também no trabalho com os alunos. O sistema límbico, que está intimamente ligado à inteligência emocional, que a gente também vai falar mais adiante, todo aprendizado está relacionado a afeto, às emoções, e já está provado cientificamente, diversas pesquisas mostram que aquilo que é aprendido com prazer, o prazer está ligado às emoções, que é aprendido com gosto, com amorosidade, como diz o Paulo Freire, é muito mais bem aprendido, né? Porque tem um significado, não é um significado, aprendizagem significativa do Alzheimer, que está ligado a saberes anteriores, que também tem uma questão emocional envolvida. Se você associa o saber que você está ensinando aos saberes anteriores, o cara, o que ele traz já dá maior importância para ele. Então, se você relacionar o que você está trazendo com o que ele traz, ele vai ter uma questão emocional. Mas não é só isso. A aprendizagem é significativa no sentido de que
é emocional, é afetivo, é prazeroso, entendeu? Tem a motivação envolvida na questão. O córtex pré-frontal está intimamente ligado à memória declarativa, né? E o cerebelo, que tem pessoas já mais atualmente apontando como um segundo cérebro, que está desenvolvendo cada vez mais, né? O ser humano desenvolvendo, mas está mais ligado à memória de procedimentos. E o que seria isso, essas memórias? A memória de procedimentos são aquela do... A gente estava conversando há pouco, né? Aqui sobre a questão do Blitz. O Blitz envolve muito memória de procedimentos. A ênfase é na memória de procedimento. Ele tem memória declarativa. Em alguns momentos você tem que pensar também, mas tem muita coisa já que você memoriza. E aí é que eu vejo a importância do Blitz, né? Quando eu usava com meus alunos, eu falei que ia escrever um livro sobre isso, para poder eles começarem a memorizar determinadas aberturas, linhas, né? Da siciliana, da francesa. Eles repetem tantas vezes que aquilo vai ficando cada vez mais dentro assim, de um conhecimento já da memória de longo prazo. Eles usam com mais facilidade, não cometem erros mais naquelas linhas principais, quando você começa a colocar a memória de procedimentos. Mas é claro que sempre o xadrez é interminável nas possibilidades, né? Vai chegando ao meio do jogo, final. Na abertura também tem algumas novidades. Então, essas novidades já fazem parte mais da memória declarativa, né? Que aí vem mais criatividade e tal. Então, esses dois elementos são muito importantes no aprendizado, a memória declarativa e a memória de procedimentos. E a memória de curto e longo prazo, o curto prazo é aquela coisa que você usa em telefone, que você liga e tal, para rapidinho, ou então o telefone, não, pera, essa aqui tem interesse, um amigo, ou, sei lá, um relacionamento e tal, aí você já leva para o longo prazo, porque você vai utilizar mais tarde. Então, a gente precisa, né, na educação, trabalhar muito com a memória de longo prazo, e tem muito a ver com repetição, uma repetição de qualidade, repetição envolvida com parte em procedimento e uma parte em declarativa, para que o aluno não só decore, que é o procedimento, mas também, né, não vai querer também explicar tudo. Por exemplo, você não pode explicar o porquê que o número 1 é 1. O 1 é 1 e pronto, ele tem que entender que 1 é 1. Por que o A é A? O A é A. Acabou, entendeu? É A porque é A, não tem que explicar. Então, isso ele vai ter que memorizar, os algarismos, né, as letras, mas depois aí dá para fazer conexões. Aí, quando entra a parte da memória declarativa. O professor precisa saber trabalhar com essas duas memórias. Memória de curto e longo prazo, então é isso. A gente tem que levar o máximo possível para a memória de longo prazo, não esquecer que as emoções afetam diretamente o aprendizado dessa memória de longo prazo, a repetição também de qualidade, e por aí vai. Outra coisa é o sistema de recompensa. Isso aí, a Herculano Russell fala muito sobre essa questão do sistema de recompensa. Tem que ser um aprendizado prazeroso, mais uma vez a emoção envolvida nessa questão aí, né, pessoal? Então, assim, a gente tem que oferecer coisas para o aluno que tenha significado, como falou o Wilson, né, da Silva, que tenha significado com a história dele, que esteja ali associado a algumas coisas da história dele, que sejam coisas prazerosas. Mas eles têm que entender também que nem tudo que eles vão aprender vai ser prazeroso. Isso aí é a dialética também, mais uma vez, a questão da dialética, né? É a questão da dialética do aprendizado. Nem tudo. Tem coisas que são importantes, que eles vão ter que aprender, que eles não vão sentir tanto prazer em aprender, uma coisa que vai ser importante. Mas a gente tem que dar ênfase a essa situação das coisas que eles gostam. E, de repente, quem sabe fazer até um bypass, né, com as coisas que eles não gostam. Só um minuto que deu uma congelada aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo, que não está... Liga aqui. Aqui embaixo, agora passa. Tinha congelado aqui por causa, talvez, porque ficou aberto muito tempo. Bem, então aqui é aquilo que eu tinha dito, só estou... Mais para baixo, tudo aqui embaixo. Mas aqui embaixo está ficando em cima ainda. Bem, a tríade funcional da aprendizagem humana, que eu falei para vocês, né, que isso aqui é o Vitor da Fonseca, que faz essas relações, funções conativas, que estão relacionadas a questões emocionais, a cognitiva, que controla, e as funções executivas, que também são muito importantes no aspecto racional. Flexibilidade cognitiva, né, memória operacional e controle inibitório. Essas são as principais, mas tem muitas outras. Tem processo decisório, atenção, tem vários aspectos. Tríade funcional da aprendizagem humana. A interatividade e separabilidade dinâmica da cognição. Então, elas estão totalmente interligadas, tem elementos de interseções, tem elementos que são mais isolados, mas a interseção, elas estão intimamente relacionadas umas com as outras, né? Isso que é importante saber.
Eu não sei por que está congelando aqui. Só um minuto. Ok, Paulo Freire. Então, esse aqui é o nosso grande patrono e o terceiro pedagogo mais pesquisado no mundo. Então, vamos fazer algumas reflexões sobre Paulo Freire. De repente, a gente consegue desmistificar um pouco, porque teve gente falando muito mal do Paulo Freire. Ele critica a educação bancária. É engraçado que a primeira vez que eu estudei o Paulo Freire, eu pensei que bancária fosse a coisa de banco, de ficar sentado, né? O aluno ficar sentado ali, que também tem a ver com a aula expositiva. Eu achava que ele criticava essa aula, mas depois que eu li com mais atenção, né? Aí eu vi que a bancária, na verdade, é coisa de depositar, o aluno virar um banco, né? De depósito de conteúdos. Você fica enchendo, nem eu estou fazendo agora, enchendo vocês de conteúdos aqui, né? Então, assim, isso não é legal, ficar depositando conteúdo e as pessoas não poderem estar dialogando e refletindo, né? Então, assim, o diálogo é fundamental, né? Então, ele critica e ele fala que a educação é uma experiência dialética da libertação humana. Diálogo crítico, né? Sempre analisando a totalidade das coisas, todos os aspectos, entre educador e educando. Diálogo. Esse diálogo aqui é assim, o grande vetor, né, do processo Paulo Freire. Diálogo e amorosidade, humanidade, diálogo e amorosidade. Então, essa dialética ela é processual dentro do pensamento de Paulo Freire. O diálogo é conhecer, dentro do diálogo, conhecer é estabelecer relações. Então, veja bem, não adianta a gente conhecer aquele negócio que a gente viu lá atrás do método da Gestalt, né? Síntese, análise e síntese. Tem que estar relacionado. Quando você fizer estudando as partes da análise, você tem que voltar para o todo. Toda hora está estabelecendo relações. Essas relações são fundamentais para você poder conhecer bem a coisa, né? O sujeito é social, então de relações, e ele também defende o rigor metodológico, né? É muito importante que o conhecimento que se passe para o aluno seja um conhecimento científico, né? A praxis dialógica, teoria e prática o tempo todo, conversa muito, mas muito a ver com a prática também. E ele fala que essa visão problematizadora, libertadora, ela é antagônica a essa visão bancária, que o aluno senta e fica só recebendo conteúdo. O ideal é isso aqui, ó, pedagogia da pergunta, discussão, que as pessoas possam se colocar e aí colocar suas opiniões, como a gente estava conversando há pouco no início, aí, eu, Glaicos e tal, conversando. É isso, é discutir, colocar sua posição, respeitar a opinião do outro, etc. Entender que nós somos seres inacabados, isso é muito importante para a humildade. Né? A pessoa, eu sou pós-doutor. Tá aí, o Wilson Silva foi a grande demonstração para a gente da plena humildade, né? Um pós-doctor, pós-doutorado, e aí com maior humildade, maior tranquilidade, apresentando seu conhecimento, dialogando. Então, assim, eu acho que essa ideia do inacabamento, essa humildade de querer sempre aprender, estudo permanente, é fundamental. A autoridade que está baseada na ética e na competência, né, e não no autoritarismo. A amorosidade, é o que eu falo, o Paulo Freire, antes de começar a estudar dialética, ele era assim de uma linha muito cristã, sabe? Assim, ele tinha uma coisa muito teológica, né? E ele levou isso para a vida inteira. Então ele era muito amoroso, ele tinha essa coisa muito, acreditava muito nessa coisa do amor. E eu acredito que talvez o amor seja o elemento mais importante do aprendizado, né? O Alzheimer falou dos conhecimentos prévios. Eu acho que o amor talvez seja tão ou mais importante que os conhecimentos prévios do aluno, porque se você ama o aluno, ele percebe isso, ele sente isso, ele se chega a você e você consegue ensinar ele com mais facilidade, usando naturalmente conhecimentos prévios. A teoria dialética do conhecimento, que a gente já conversou, né? Essa questão de estar sempre contrapondo tese e antítese, dando oportunidade do aluno de colocar o seu ponto de vista. E aqui ele tem uma fala maravilhosa do Paulo Freire, né? Educação não transforma o mundo. Ele chegou a isso mais tarde. Primeiro ele achava que a educação podia transformar o mundo, mas depois ele viu que não era possível. Mas, em compensação, a educação muda as pessoas. A gente ensina as pessoas a serem pessoas que pensam diferente, que querem mudar essa realidade. E aí essas pessoas, essas sim, mudam o mundo. Então isso é bem legal, né? Essa reflexão é bem profunda. A epistemologia da complexidade, que eu falei para vocês, que tem muito a ver com a dialética, essa epistemologia é aquilo, né? Tudo está relacionado a tudo, né? Então não dá para a gente separar, querer, sabe, fragmentar e querer estudar um pedaço. Quer dizer, dá, mas a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo.
Eu não estou aqui fazendo uma crítica quer dizer, eu estou fazendo uma crítica, mas uma crítica construtiva do pensamento da ciência moderna, que é essa ciência positivista, que é hegemônica, ela que manda, é predominante hoje, e que, inclusive, mestrado, provavelmente, que a gente vai fazer, e se não for puxando para a área das ciências sociais, a gente provavelmente vai estar caindo em cima dessa perspectiva dessa cientificidade baseada no rigor, no exagerado rigor metodológico, no mecanicismo, entendeu? Porque é o que o mundo cobra da gente, entendeu? E o mundo está desse jeito por enquanto, mas só que tem um paradigma emergente que a gente vai discutir aí, que é o paradigma das ciências sociais, que está buscando a mudança em relação a tudo isso. Tudo está relacionado a tudo, os conhecimentos se relacionam. Esse é o paradigma da complexidade que está ligado a esse paradigma emergente, que é um paradigma que está se contrapondo ao paradigma da modernidade, né? A ciência nos conduz à realidade multidimensional. Essa ciência positivista que a gente tem hoje, hegemônica, ela é fragmentada, ela compartimentaliza os saberes, e cada um ostenta as suas barreiras, entendeu? E é difícil você conseguir transpor. Aqui, o Edgar Morin, né, que é o grande teórico da epistemologia da complexidade, ele acha que os saberes precisam estar se relacionando. É da maior importância que isso aconteça. Objetividade e subjetividade. O paradigma da ciência moderna, ele privilegia a objetividade, né? O paradigma da complexidade privilegia a relação dialética entre objetividade e subjetividade, que constituem a realidade e nos constituem. A gente não é 100% objetivo, né? Todo mundo sabe disso. A relação pedagógica é uma relação complexa porque é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Então, as ciências sociais atendem aos sistemas complexos. A defesa de Morin é essa, né? E não só de Morin, com Boaventura, Hobsbawm, Habermas e outros grandes pensadores da modernidade, da pós-modernidade, podemos dizer assim. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, né? Os saberes precisam dialogar um com o outro para que a gente tomar ciência dessa complexidade, superação das fronteiras entre as disciplinas, conhecimento contextual, tem que estar sempre contextualizado e sistêmico, relacionado, né? E os sistemas, a gente tem que entender que os sistemas, às vezes, são subsistemas de outros sistemas maiores. Então, a gente tem que estar sempre dialogando, mesmo entre os sistemas. Conceitos de ordem e desordem, organização. Ou seja, no paradigma da epistemologia da complexidade, você não tem que ter medo da desordem. A ordem, ela existe. Aliás, a ciência moderna, ela, né, se norteia pelo paradigma da ordem. Mas a desordem, ela também está aí, pessoal. Né? O caos. Quantos de vocês já ficaram parados diante de uma folha em branco pensando o que iam escrever? Né? O que eu vou escrever agora? Aí depois tem que cair a primeira letra, e daí daquela letra que a gente vai começando a ligar, entendeu? Então, a gente parte do caos. A desordem faz parte da vida, faz parte do aluno, faz parte de nós que somos professores. Vocês vão escrever a tese de mestrado de vocês vão ter que escrever um artigo de 20 páginas, 15 páginas, vão ter que estar diante desse desafio, né? De encarar o caos. Nada, não tenho nada. Eu tenho a mente aqui cheia de conhecimentos interrelacionados. Foi mais ou menos o que aconteceu quando eu comecei a estudar meus referenciais. Era tanta coisa, eu fico quase enlouquecendo de referenciais, mas você acaba organizando, você acaba procurando um caminho a trilhar, né? Então, esse é o caminho de trilhar que vai levar vocês a uma tese, a um mestrado, né? a uma dissertação de mestrado, a uma tese de doutorado, um pós-doutorado, que é isso, vocês vão começar a refletir, pensar e começar a escrever, e aí acham que não tem nada, mas daqui a pouco está saindo, daqui a pouco está ligando, interligando e tal, e aí as coisas vão andando. Então, é isso. O conceito de ordem, desordem, organização, e a gente acaba, através da desordem, buscando organizações, né? A coexistência dos opostos, que é o pensamento dialético, a contradição, pensamento crítico sobre o pensar e seus métodos, e que o homem é incompleto, né? Aquele no acabamento do Paulo Freire aqui, ó, no Morin, tá vendo? Por isso que o Paulo Freire é um grande pensador até hoje, né? Porque, na verdade, os grandes pensadores, que o Morin também está vivo, né? Está quase, sei lá, 90 anos, e ele ainda coloca ideias que o Paulo Freire também falava. O nosso pensador brasileiro aqui, aprender para sempre,
A gente tem que estudar sempre, porque a gente está sempre inacabado. Por mais que você estude, pós-doutorado, pós-pós, vai estar faltando coisa. Então, você tem que estar estudando sempre. Aí, olha que legal essa colocação aqui, né? Porque eu sou muito voltado para as questões artísticas, assim, eu gosto muito da arte, da música, da poesia. Então, ó, poesia e literatura não são luxo ou ornamentos estéticos, são escolas da vida, são escolas de complexidade. Porque a gente hoje, no paradigma hegemônico, né, da ciência, a gente, sabe, não valoriza a educação física, não valoriza a arte, né? Pô, qual é a importância da sensibilidade das pessoas, dos seres humanos? E está aqui, ó, Edgar Morin, um grande pensador da pós-modernidade, trazendo essa reflexão, entendeu? E, na verdade, isso não é uma novidade, porque outros pensadores já falaram sobre isso, entendeu? Já traziam a importância da estética para a própria ética, para a vida humana, né? Paradigma emergente. Então, foi isso que eu coloquei para vocês. O paradigma hegemônico é o que está valendo hoje. Se você for fazer um trabalho aí, provavelmente vai ser cobrado dentro do paradigma positivista, em que eles colocam critérios, entendeu? Assim, bem rigorosos, extremamente, tem que ser rigoroso, mas extremamente rigoroso a ponto de virar um pensamento matemático que anula outros pensamentos, como pensamentos ligados às ciências sociais, humanas. Então, assim, é essa crítica que está desenvolvida aqui nesse pensamento e é que me norteia, né? O positivismo lógico, mecanicismo materialista, tem fundamentação na ordem científica hegemônica, né? Que é essa ordem do rigor científico exagerado. Nada contra o rigor científico, mas do rigor exagerado que quer eliminar a subjetividade. É um absurdo. Nós somos seres subjetivos também, né? Então, ó, que se baseia esse rigor metodológico e epistemológico? É um rigor das medições, é o método científico baseado na redução da complexidade. Então, por isso que Edgar Morin vem contra todo esse pensamento, porque ele é a favor de entender o ser humano na sua complexidade. A gente, quando está na sala de aula, a gente está com universos ali, vários universos transitando, entendeu? São crianças que estão no processo de aprendizagem, estão doidas para desenvolver e crescer no aprender a ser, conviver, pensar, fazer. E a gente está ali para poder estar trabalhando tudo isso. E o xadrez, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta maravilhosa para poder estar trabalhando nessa perspectiva. Todo conhecimento científico é socialmente construído. Então, olha só, o Boaventura de Souza Santos, no seu livro, né, em que ele fala sobre o paradigma emergente, né, ele toca nesse assunto, que todo saber é socialmente construído. Então, como é que você quer eliminar a parte social e humana se todo saber é socialmente construído? O modelo hegemônico, fundado nas ciências naturais, veja bem, é totalitário e com fronteiras ostensivas, nega o caráter racional aos conhecimentos que não se pautem em seus princípios metodológicos e suas regras metodológicas. Entendeu? Então, assim, do momento que você não está seguindo aquele rigor científico positivista, não é ciência. Por isso que a arte não tem importância. Porque a ciência é importante, mas a arte não tem importância. Né? A educação física não tem importância, porque não é científica, entendeu? Então, assim, tem até a questão, aí você tem a parte mais científica da educação física, a fisiologia, o treinamento, aquele treinamento mais matemático, mais e tal, mas, cara, o ser humano é muito mais do que treinamento, é educação, a formação do ser humano, né? Então, essas reflexões que a gente tem que fazer para poder entender como é que esse paradigma emergente das ciências sociais, que Boaventura e Edgar Morin defende, colide com esse pensamento que ainda é hegemônico do positivismo e da ciência moderna. A ação humana é radicalmente subjetiva. Então, aí ele quebra essa possibilidade de isenção, de análise de pesquisas científicas humanas que tirem o próprio ser humano da pesquisa. Não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele. Isso aí está provado pela física quântica, né? Não tem como, esse é o chamado mito da neutralidade.
A ciência positivista diz que não, você tem que se isentar e tal. Cara, é absurdo você não se isenta. Como é que a gente vai se isentar, por exemplo, trabalhando em sala de aula, né? Aí fica o cientista olhando de longe pelo binóculo para poder fazer a pesquisa. Então, é por isso que surgiram novas metodologias, a gente vai poder estar refletindo sobre elas aqui também, né? A etnometodologia, a sociologia compreensiva, né? O próprio método dialético, que vão estar fazendo oposição, de uma certa forma, a essa metodologia positivista. Não, eu acho que eu voltei aqui. Voltei. E agora a gente vai começar a cair nos teóricos mais, né, da área pedagógica. Aqueles ali eram paradigmas mais amplos, né? Agora, Piaget me dá uma orientação bem legal, epistemologia genética. O que é isso? Episteme é conhecimento. Então, eu estudo o conhecimento, né, baseado na gênese. Essa genética aí não é de cromossomo, é genética da gênese, né, do andamento do conhecimento. Então, ele se funda no construtivismo, que ele estuda os filhos dele, né, a partir de pesquisa ali e tal, observando os filhos, ele começa a desenvolver uma teoria que está baseada de que a criança constrói o conhecimento ativamente. E ele observa que tem fases maturacionais, essas fases aí são aquelas 0 a 2 anos, sensório-motora, de 2 até os 7 é pré-operacional, depois de 7 até os 11 anos, operações concretas, e a partir dos 11 anos, operações formais, operações abstratas, né? Então, essas fases maturacionais dão um norte para o professor poder também ver o que ele está trabalhando na sala de aula e como trabalhar na sala de aula, né? Professor mediador, né? Ele fala que no primeiro momento as crianças são heterônomas, mas o objetivo final é a autonomia. A heteronomia é quando a criança precisa de alguém para estar orientando o seu aprendizado, o seu caminhar. E aí, o professor, o Wilson falou isso aqui também, né? O objetivo principal do professor é que ele não seja mais necessário, depois de um certo processo, é claro, depois de um certo tempo. A gente ensina, né? Ele aprende, tem que ser essa relação dialética, não é só ensinar, e aí essa criança vai acabar se tornando autônoma, vai se tornar um adulto e vai seguir a sua vida. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Fraco é o discípulo que não supera o mestre. Eu falo sempre para eles isso em relação ao xadrez. O meu desejo maior é que eles me vençam. Então, assim, eles se esforçam muito para que isso aconteça, né? Que é muito importante, exatamente no momento que eles começam a adquirir autonomia, pelo menos na questão técnica do xadrez. É claro que eu vou trabalhar todos os outros saberes também, né? O tempo todo. Os jogos coletivos, relações de reciprocidade, isso aqui é bem legal que o Piaget também fala, que nos jogos coletivos, aí você, mas o jogo de xadrez é individual, calma. O jogo de xadrez é também individual, mas ele pode ser coletivo, né? Eu trabalho, por exemplo, dentro das minhas aulas de xadrez, equipe contra equipe, xadrez mural, uma equipe discutindo o primeiro movimento, depois a equipe discute o segundo movimento, equipe contra equipe, individual, o cara vai lá, faz o lance, e pum, aí vai o outro, faz o lance da outra equipe, aí faz o lance, e aí já é diferente, é um pouco mais isolado. Mas para a gente poder perceber a diferença disso também, o momento que eles podem estar conversando sobre cada lance, isso constrói um conhecimento coletivo absurdo, uma equipe A contra a equipe B, menino contra as meninas, entendeu? É bem legal. A gente pode fazer, um tira para o ímpar, escolhe a equipe do outro e joga um contra o outro. Pode ser um torneio de duplas, entendeu? E podendo conversar um com o outro. As regras não precisam ser a vida inteira. No torneio é diferente, mas enquanto você está trabalhando ali na pedagogia, trabalhando essa questão da coletividade, da reciprocidade, porque ele fala, né, o Piaget fala que os jogos coletivos, nessas relações de reciprocidade, são fundamentais para a ética humana, para a formação da ética humana. Tá? Então, a cooperação, né, igualdade, baseada na igualdade e no respeito, esse sistema de coação, crenças e dogmas, é totalmente desfavorável para o aprendizado. Ele critica, né, a coação. Ação no concreto, na realidade, e ação, que é a ação do sujeito sobre o objeto, né? Então, se ele está aprendendo a jogar xadrez, ele tem que. Você vai ficar falando, como eu estou falando aqui, né? Isso não é legal. Ficar falando, e vocês não tendo a chance de falar também. Isso, se a gente tivesse um tempo maior, eu até pedi para deixar um tempo maior, mas infelizmente
o tempo a gente tem um tempo limitado, mas eu queria discutir, falar com vocês para caramba. A gente vai conversar no chat lá, não tem problema. No Zap a gente conversa, vamos dialogar sobre tudo isso. Se vocês quiserem, vocês anotam as perguntas e depois a gente conversa bastante sobre tudo isso. E aqui o Piaget, né? Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Olha só que legal, né? Então, assim, não é aquele que deposita conteúdo, ensina. Olha o Paulo Freire aí também no Piaget, né? Não é aquele que deposita, é o cara que ajuda o aluno a aprender por si próprio, a construir o seu próprio conhecimento, cada vez mais, até que ele saia da heteronomia para a autonomia. Beleza. Então, aqui, Vallon, meu Deus, Vallon é outro grande teórico. Piaget, Vallon e Vygotsky são realmente uma tríade que tem que fazer parte de qualquer professor. Tem que estar atento a estudos. Ele toca mais, eu não vou entrar em tópico por tópico, vai ficar muito desgastante, vocês vão poder estar lendo lá. Eu vou falar assim das ideias principais. O Vallon, ele me norteia na parte afetiva, né? Porque ele trabalha em cima da psicogênese, da pessoa completa. Ele pensa o aluno como um todo. Olha só como a importância da complexidade. A epistemologia da complexidade está ligada a isso, né? Você trabalha com o teu aluno como um todo. Não vou trabalhar só a abertura e ele vai ficar só vendo a abertura aqui. Não. Abertura, mas para quê? Qual o objetivo da reflexão? O que essa tomada de decisão na abertura vai refletir na vida dele também, né? Então, a gente tem que buscar relações, as coisas estão conectadas. A gente aprendeu a desconectar, a gente precisa reaprender a estar conectando os saberes e que os alunos também reconectem, porque eles também estão passando por esse processo de fragmentação e de compartimentalização, né? Então, a psicogênese da pessoa completa, e ele era totalmente contra a reprovação, porque ele achava que a reprovação não tinha resultado nenhum. Olha só, se a gente está ensinando o aluno, se você pensa que está ensinando o aluno e o aluno tem que aprender, você vai reprovar o aluno. Agora, se você pensa que está ensinando o aluno e ele deve aprender, se ele não aprendeu, eu tenho que mudar o meu processo de ensino, entendeu? Eu tenho que dialogar com esse aluno. É claro que 100% é muito difícil, mas a gente tem que buscar esse 100%. Nenhum a menos, entendeu? Então, por isso que ele achava que é uma perda de tempo. O aluno vai ficar um ano de novo estudando aquilo, ele não vai melhorar em nada, provavelmente, porque ele vai estar vendo coisas que ele já viu de uma certa forma, mesmo que ele não tenha entendido, mas ele já sabe. Então, assim, ele não é sozinho nessa discussão, não, tá, pessoal? É uma coisa que pode gerar até controvérsia, mas a reprovação realmente é alguma coisa bem polêmica dentro do sistema educacional. A criança holística, com relação à cultura holística total, na dimensão afetiva, ocupa lugar central, como eu já falei, afetividade e inteligência, são relações dialéticas, muito importante essa questão. Afetividade e inteligência, como já falei lá atrás, elas estão ligadas. A criança aprende melhor quando tem afeto do professor, o carinho do professor, quando ele tem amorosidade, o Paulo Freire mais uma vez aí, né? Então, se você tem uma relação afetiva com o seu aluno, de amorosidade, ensinando com paciência, com carinho, ele vai aprender melhor. A crise, o conflito é fundamental, estabelecer um desafio para que o conhecimento aconteça. Então, se você oferece sempre a mesma coisa para o aluno, isso é óbvio para todos nós, ele não vai crescer. Então, a gente tem que estar cada vez elevando os patamares. É o que ele chama de crise e conflito aí que você tem que estar criando para poder criar o desafio que ele possa desenvolver cada vez mais. Pensamento crítico, sentimentos e emoções ligados, autonomia e ética, o motor, o social e o afetivo são indissociáveis. Vou ensinar só motor, vou ensinar só social, não, é tudo ligado o tempo todo. A gente tem que estar atento a tudo isso. Olha a crítica que ele faz aí. Reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir. É a própria negação do ensino. Então, eu compartilho dessa ideia. Sei que nem todos possam, talvez, comunguem, mas eu acho assim. O nosso grande terceiro teórico, que trabalha mais com a questão do social, socio-interacionismo, ele fala que, basicamente, a relação entre o ser humano com o mundo é uma relação mediada. Fala dos sistemas simbólicos, como a cultura, e ele, inclusive, fala que a linguagem, né, tem até um livro, Linguagem e Pensamento, ele fala que a linguagem é o sistema mais elaborado de sistemas simbólicos. Então, é fundamental, ele dá maior importância à leitura, o que eu falei para vocês, do estudo permanente,
tem que estar sempre estudando e convocando os alunos a estudarem, porque quanto mais eles estudam, mais eles estão colocando informações no seu, entre aspas, HD, né? E aí vão ter mais possibilidades de estar refletindo sobre a sua realidade e tomando decisões mais acertadas. Ele enfatiza a dimensão do social, do desenvolvimento humano, as relações, né? Os conceitos cotidianos do científico. É bem legal essa reflexão que ele faz sobre a questão da escola. A escola é um corte epistemológico na vida da criança. No momento que a criança começa a se apropriar dos saberes historicamente acumulados, que são os saberes científicos. Ela vem com os saberes cotidianos e depois se apropria dos saberes científicos que o professor, né, traz, história, geografia, né, esses saberes todos, e aí há uma mudança radical na forma da criança lidar com o mundo. A zona de desenvolvimento proximal é uma coisa bem interessante também, que fala que a criança, e aí tem tudo a ver com a parte social que ele fala. A zona de desenvolvimento proximal é o seguinte: o aluno ele sabe, né, tem um arcabouço de conhecimentos. Agora, tem alguns conhecimentos que ele não sabe mesmo, né? E tem alguns que, se você mediar, tiver uma relação social, uma ajuda mediada, entendeu? Ele consegue resolver. É isso que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Aquele saber que não é um saber do arcabouço dele, mas também não é um saber que ele não vai estar alcançando. Se alguém mediar esse conhecimento, ele consegue, alguém, entendeu, auxiliar nesse processo de compreensão desse conhecimento, ele vai chegar lá, né? Então, é isso que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. É o espaço que falta para o aluno conhecer isso que ainda não está na parte do conhecimento dele, mas que ele está bem próximo de conhecer. Tá? Linguagem e pensamento, já falei. O professor tem que ser um desafiador. É interessante a reflexão que ele faz, né? Porque o Piaget fala das maturações, dos períodos maturacionais, até separa, né? Ali 0 a 2 anos, 2 a 7 e tal. O Vygotsky faz uma crítica a essas fases maturacionais. É claro que ele não vai uma crítica radical, é que nem aqui eu criticar o positivismo, mas negar os avanços que foram conseguidos através do pensamento da ciência moderna. Pô, eu não posso dizer que não aconteceram. E, inclusive, esse Morin e o Boaventura fazem crítica, mas sabem da importância desse conhecimento que foi desenvolvido pelo pensamento científico moderno. E a mesma coisa acontece aqui. Ele critica as fases maturacionais, porque ele fala que boa é a aprendizagem que antecipa o desenvolvimento. Então, olha só, se você estimula a criança, é claro que você não vai botar uma equação diferencial para uma criança de 8 anos resolver, não vai resolver, mas se você consegue estimular ela de uma tal forma que ela consiga dar um salto de qualidade em termos de neurogênese, sinaptogênese, de estruturas mesmo, né, neurais da criança, ela pode ter uma evolução, entendeu? E você não precisa ficar esperando chegar àquela fase para ela poder avançar. Isso acontece com o xadrez também. Se você, né, estimula, é claro que eu volto a dizer, não vai querer ensinar, entendeu? Sei lá, a siciliana, uma criança de 5, 6 anos. Você tem que ensinar os princípios gerais, né, das aberturas, no meio-jogo, ensinar os princípios também. Mas aí você, conforme você vai estimulando um pouquinho mais adiante, nas zonas de desenvolvimento proximal, um pouquinho mais avançado, e ela vai conseguindo chegar, você está estimulando justamente esses avanços e alterações até a nível maturacional, segundo o Vygotsky, né? Então, essas fases que o Piaget colocou, elas não são estanques. O próprio Piaget faz uma reflexão sobre isso também, só que o Vygotsky radicaliza um pouco mais. Funções psicológicas superiores, é bem legal, né? essa ideia que ele coloca das funções psicológicas superiores, que são habilidades como consciência, atenção ativa. Tem algumas coisas até que remetem às neurociências, né? Porque, na verdade, o Vygotsky também gostava muito dessa área de neurociências. Não era ainda, de repente, a neurociências, né? Mas ele gostava, ele era um estudador, um estudador de novo, repetindo, um estudioso da área do sistema nervoso, né? O saber que não vem da experiência não é realmente saber. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando que, às vezes, a gente aprende alguma coisa, né? Inclusive, na alfabetização acontecia isso. A pessoa falava em uva e a criança nunca viu a uva. Cara, como é que a criança vai aprender uva se ela nunca viu, nunca experimentou, experienciou isso?
né? Então, ele fala que o saber que não vem da experiência concreta é um saber que ele está lá, mas ele, sabe, ele não é significativo, né? No sentido de realmente ser um saber, como ele está falando aí. Reflexões, né? O homem essa parte aqui eu vou deixar até para que vocês leiam. São reflexões mostrando que mesmo um Vallon, que, por exemplo, trabalha mais a questão emocional, também fala do social. O Piaget também fala muito do social, mesmo tendo um enfoque mais racional. E aí o Vygotsky também. Então, é para mostrar que eles não eram estanques. Né? Essa questão da dialética, da importância de você enxergar sob a perspectiva da dialética. Vocês vão poder estar vendo isso lá no Google, tá? Essas reflexões. Perrenot, o Perrenot fala sobre competências, cara. Eu também não vou entrar, estou vendo que é adiantado da hora aqui, vou acabar me perdendo, né? Assim, o Perrenot ele fala das competências, desenvolver competência, né? Envolver os alunos em sua aprendizagem, no processo de aprendizagem de trabalho e gerar progressão das aprendizagens. Ele não fala muito diferente do que os outros falam, só que ele traz essa ideia do professor estar trabalhando as competências dos alunos, né? Em fortalecer cada vez mais capacidades gerais para o aluno estar lidando com a realidade. E ele distingue, inclusive, a competência de habilidade, que a habilidade ele fala que é uma coisa que é um pouco menor do que a competência. A competência é uma coisa mais ampla, né? Tipo assim, o cara tem uma habilidade para jogar abertura e, de repente, ele tem competência para ser um jogador de xadrez. É diferente, né? O cara tem habilidade até jogar bem a abertura, mas, de repente, se perde pelo meio e pelo final, porque ele tem habilidade só na abertura, enquanto que o cara tem a competência para o jogo de xadrez como um todo, que ele vai estar jogando melhor. Então, a ideia é mais ou menos por aí, né? Tá. Então, a questão, o que me norteia mais aí é essa questão de desenvolver competência nos alunos. A pedagogia, isso aqui ele faz uma crítica radical, né? Olha, uma crítica radical à pedagogia tradicional, tá? Esqueçam o que vocês sabem, desconfiem do senso comum e do que lhes contaram. Escutem-me, pois vou dizer-lhes como as coisas acontecem realmente. Ele está falando em relação à pedagogia tradicional, né? O cara sentado lá, aquela educação bancária que o Freire falou. Então, ele faz uma crítica radical a essa educação bancária, tá? O Gardner fala das múltiplas inteligências. Eu consegui desenvolver todas elas no processo dentro da sala de aula, a intrapessoal, a interpessoal, a espacial, a linguística, a corporal sinestética, todas elas, e até proponho uma aqui no final, que é a inteligência virtual, né? Que é a inteligência que os alunos cada vez mais estão adquirindo com a tecnologia, de aplicativos, de trabalhar com computador, e até esse momento que a gente está vivendo aí, está fortalecendo mais ainda o desenvolvimento dessa inteligência virtual. Essas inteligências todas são importantes que o professor trabalhe em sala de aula. O autoconhecimento, alguns teóricos dizem até que a intrapessoal, junto com a interpessoal, que é relacionamento, na verdade, é a inteligência do Goleman, né? Que a gente vai ver mais adiante. A espacial, a linguística, a corporal sinestésica, que está mais voltada para o corpo, a lógico-matemática, que está mais envolvida com números, a musical, a naturalista e a existencial, que são essas duas novas. O Gardner vem até aqui, até a musical. Aí depois introduziram a naturalista, que tem uma parte ecológica, e a existencial, que está voltada para reflexões sobre da onde nós viemos, para onde vamos e tal, umas reflexões mais profundas aí. Aqui o nosso camarada aí, Gardner, né, que é o criador das inteligências múltiplas em Harvard. Para cada pessoa, um tipo de educação. Bem importante essa reflexão, hein, galera? Ou seja, cada ser é um indivíduo, a gente tem que perceber isso e trabalhar essas diferenças. O Goleman, né, a inteligência emocional, as questões mais importantes que estão ligadas à inteligência emocional que eu consigo capturar do Goleman é esse controle das emoções, é o saber lidar com as emoções. A gente está trabalhando com a criança desde cedo e o xadrez ajuda muito nisso com relação às competições, né? Se a gente começar a criar pequenas competições na sala de aulas, ao invés de levar diretamente o aluno para uma competição já, e aí, de repente, ele chorar com a derrota e tal. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Trabalhando já desde a sala de aula, esse controle das emoções. Eu me lembro, quando eu fui para o ginásio experimental olímpico, estudei muito sobre, inclusive estudei o livro do Goleman também, sobre emoções para poder estar trabalhando com meus alunos. E a empatia também, né? Essa coisa de você se colocar no lugar do outro. É muito importante isso, pessoal, porque no momento que você se coloca no lugar do outro,
né, você não vai querer mal do outro. É, mais uma vez, a perspectiva humanística, né, da humanização. Então, a gente tem que trabalhar isso. Eu ensino meus alunos a cumprimentar no começo e terminar com esse cumprimento, porque é o processo que leva a criança a respeitar o outro ser humano, né? Então, a alfabetização emocional é um ponto muito importante aí também do Goleman. Eu não vou aqui descer a detalhes, mas a gente pode debater também lá no Zap e no fórum, porque senão eu não vou dar conta de tudo que tem aqui. Aqui o Goleman, né? Mirar diretamente aos olhos. Olha só como eu falei para vocês aí no negócio da aula, a gente está cobrando que eles olhem para mim o tempo todo e ainda assim cobrar também para ver se eles estão prestando atenção. Né? É importante, mirar diretamente aos olhos abre a porta de acesso à empatia. Então, você cria, né, uma situação que favorece esse processo empático e ver o outro como outro ser humano também. BNCC, cara, eu vou falar só das competências gerais aqui da BNCC, que eu achei bem interessante. Eu não vou aqui falar de cada uma, porque vai demorar, né? E aí o processo, eu acho que é legal vocês lerem também, se tiver qualquer dúvida, porque eu acho assim que elas estão bem legais. A importância do conhecimento criativo, o pensamento criativo, crítico, científico, essas reflexões, o projeto de vida, a argumentação, são coisas muito importantes que a gente tem que estar botando, e são as 10 competências gerais, tá, pessoal? Tem de cada disciplina, mas essas aqui são as gerais que podem estar norteando o nosso planejamento, né? Então, isso também me ajuda muito nas minhas reflexões de sala de aula, tá? São elementos que a cultura digital, então assim, são elementos bem importantes. Outro ponto também fundamental na minha prática pedagógica, norteia meu repertório teórico, são as artes. Fiz teatro durante muito tempo, palhaço durante muito tempo, né? Gosto de poesia, já fui até premiado na Academia Brasileira de Letras com um texto, uma redação. Então, sou apaixonado pelas artes. Fiz teatro, escrevi peças como ator, fazendo música. Então, assim, apaixonadão. Né? E desenhos, a gente pode trabalhar também dentro das artes com os alunos, desenhos sobre o xadrez. Né? A gente pode fazer dramatizações da história do xadrez. Era uma vez, eu costumo brincar com eles assim, era uma vez um rei. Há muito tempo atrás havia um rei e tal. Era um rei muito rico, mas não tinha. Aí eu vou contando essas histórias, vocês podem inventar a própria história e relacionar com a rainha, e as peças vão aparecendo e vocês ensinam o nome das peças através do lúdico, principalmente para crianças menores, né? Bem legal. Criações coletivas, o desenho sobre o xadrez, você pode estimular, as crianças vão fazer desenhos fantásticos. Tá? Você mostra uma peça e pede para desenhar o cavalo, todos eles desenharem, principalmente as crianças menores, é bem legal. Tem o rap do xadrez, que é um rap que eu criei, eu vou ficar devendo para vocês, vou colocar lá no Google a letra e, de repente, faço até um vídeo. Não, vou colocar o vídeo também, que eu já cantei com eles na sala de aula. É jogar xadrez, sim, pode crer, gente. Um jogo divertido, um jogo inteligente. Isso aí é só o estribilho, a música é longa e ensina todos os movimentos das peças de xadrez, né, que já é um estímulo lúdico e afetivo para eles aprenderem o jogo de xadrez. Concurso de rap, você pode estar fazendo com eles, né? A dança do rap do xadrez, né? Você criar não só a música, mas também dançar com eles o rap do xadrez. A torre vai para trás, pode ir para frente, para um lado e para o outro. Aí a gente dança na sala de aula, é uma diversão só. A poesia do xadrez que eles podem estar construindo, né? Poesia sobre o xadrez, pode fazer um concurso de poesia sobre o xadrez. O GEL é a escola que eu trabalho, que é o Ginásio Experimental Olímpico, ou então a Escola Municipal Olímpica Carioca, que tem os 4 pilares da Unesco, que eu já falei. Tem a tríade GEL, aluno, atleta, cidadão. A gente cobra boletim do aluno, o atleta tem que ter uma performance escolar alta e a cidadania, que é consciente dos direitos e deveres. E a excelência nesses 3 aspectos. Né? Então, assim, é por isso que nós somos uma escola diferenciada. E o projeto de vida do aluno, para à frente de todas as questões. Né? O aluno está ali para poder ganhar o mundo. Né? É esse o objetivo, né? Formar um aluno que consiga se realizar como pessoa. Então, esse projeto de vida, a gente está o tempo todo envolvido lá no Ginásio Experimental Olímpico. Isso aqui é iniciação ao método dialético. Eu acho que eu vou ter que deixar isso para a próxima aula, porque isso aí é uma parte relativamente longa
né, que eu vou estar iniciando o método Holanda Chess. E eu não queria falar isso rápido com vocês, não. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ficar devendo isso aqui para a próxima aula, que vai ser planejamento e execução. Tá ok? Vou pular essa parte aqui, porque essa parte aqui vai ser um pouco longa. E eu quero conversar com vocês. Bem, isso aqui são meus alunos. Primeira vez que eu participei do intercolegial, né? A gente ficou em terceiro lugar, mas já foi um resultado absurdo, uma escola municipal, né? A primeira escola municipal fica em terceiro lugar no intercolegial, na verdade, né? E assim, eu entrei em fevereiro e essa competição era em abril, estava muito em cima, não tinha como ganhar, realmente. Mas você vê o rosto dos alunos, que tem uma alegria, tem uma satisfação de estar participando da atividade, e o terceiro lugar foi muito bem recebido. E aí a luta continuou, né? No ano seguinte já fomos campeões e gostamos de ser campeões. Fomos campeões de novo, campeão mais uma vez, campeão mais uma. 7 vezes campeão do intercolegial. Esse ano aqui foi um ano olímpico. Das 8 modalidades, nós ganhamos, das 8 faixas etárias, nós ganhamos 6. 6 faixas etárias, com as 500, cerca de 500 alunos e 250 escolas do Rio de Janeiro. Então, assim, isso tudo é um orgulho. Essas crianças que eu estou vendo aqui, né, vocês viram que são crianças diferentes, foram momentos diferentes. E essas crianças estão nas melhores escolas do Rio de Janeiro, a grande parte delas. Eu podia enumerar e falar de cada uma delas aqui, entendeu? Então, assim, é uma satisfação imensa de ver o resultado dessas coisas estarem acontecendo. E esse que é o nosso trabalho. Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, fico devendo para vocês o método dialético, né? Eu acho que eu coloquei coisa demais, com a preocupação de repente, ficar faltando coisa, mas criar ainda espaço ainda de alguns minutinhos que nós temos, né? Quantos minutos? Para poder conversar um pouco. 10 minutinhos só, mas desculpa, queria deixar até um tempo maior. Vou parar de compartilhar aqui. Pessoal, então agora está aberta a pergunta. Não sei se o Paulinho está aí para poder estar mediando, mas se não tiver, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa sobre o que foi dito. Prof, eu quero. Pois não, fica à vontade. Eu estava vendo todos esses grandes nomes da nossa literatura da educação e eu voltei a trabalhar agora, esse começo de mês. E eu acho que os nossos alunos hoje estão tão antenados à internet, essas coisas, que eu fico pensando, né? A meu estudo também é criança de 5 anos, mas eu vi ali algumas dessas teorias, algumas dessas vertentes, hoje a gente está com dificuldade de aplicar eles, porque a impressão que dá é que eles já estão um passo à frente disso, sabe? Aí você se vê, às vezes, até de mãos atadas, meio... claro, a gente está antenado, a gente está na internet, mas falando assim de sustentação pedagógica, de texto, de conteúdo, para a gente ter essa bagagem para poder estar passando. E você, assim, eles te afrontam, eles te desafiam, e a gente está nessa metodologia nossa, que nós estamos aqui, nossa sala de aula da pós. E lá na sala de aula dos alunos, eles estão além da situação. Eu penso assim, uma reflexão que talvez a gente poderia fazer. Será que a gente consegue buscar algo moderno dessas crianças que estão hoje e vincular a esses gênios que desenvolveu todas essas formas de metodologia de ensino, né? Interação, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor e tudo. Conseguir uma junção dessas duas situações e chegar a um determinador comum para estarmos prontos para esses alunos novos e pós-Covid que estão reinando dentro de casa. Prepara uma aula, eu não gostei disso, não quero isso, te afronta, assim. Eu levei um susto, confesso para vocês.
Eu estou. Eu chego em casa, converso com meu marido, ele se prepara, a coisa vai piorar. Então, assim, eu vendo tudo isso é lindo e eu vou escrever sobre isso. Mas o que eu estou enfrentando agora, com essa volta à aula, está um pouco diferente desses estudos que a gente tem da nossa base. Não Ju, sei deixa eu se. falar uma coisa, Ju. Você trabalha Sim, trabalha em escola municipal ou particular? sim, municipal. Municipal, né? Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho numa escola municipal de sexto ao nono ano. A minha realidade é a seguinte: eu fico numa escola cercada por 6 favelas. Então, os nossos alunos, a grande parte são oriundos de comunidades carentes, né? E dentro de uma comunidade carente, guerreira, de bang bang, de tiro, né? Tem muito, sabe, muita gente morrendo, tem muito aluno que o irmão é bandido, o pai é bandido, o primo é bandido, entendeu? Então assim, é uma situação bem complicada. Eu vou te falar, a gente quando começou o trabalho lá no ginásio experimental olímpico, era uma dureza, muito difícil. Eu estou primeiro querendo falar da realidade social dessas crianças. Foi dificílimo trabalhar com eles, mas a gente vai falar sobre isso, estilos de ensino, né? Na parte de planejamento e execução, os estilos de ensino vão do estilo de comando até a descoberta orientada, a resolução de problema. A gente tem que começar com o estilo de comando, não tem jeito, tem que puxar a rédea. A minha mãe falava assim, ó, cavalo comedor, rédea curta. Minha mãe falava isso, era a psicologia materna, né? Então, a gente tem que puxar a rédea, não tem jeito. Ah, não, o quê? Vem aqui, cara. Ó, é assim, ó. É assim, assim, assim. A gente puxa a rédea e depois a gente vai soltando. Então, o primeiro momento, o ginásio experimental olímpico virou quase um colégio militar. Eu estudei em colégio militar, né? O Colégio Militar da Tijuca, aqui do Rio. E virou quase um colégio militar. Tinha que, sobe a escada por esse lado, desce por esse, entra na sala, sentou, silêncio, respeito. No começo foi assim, depois a gente foi soltando, porque realmente eles vêm desse jeito que você está falando. Isso essa questão social, tá? Agora, então, eu acho que eu não vejo outro caminho senão a gente mostrar, porque a gente tem que educar essas crianças. Agora, esse ponto tecnológico, isso aí não tem jeito. Eu até coloquei lá, você viu? Inteligência virtual, né? Sim, A sim. inteligência virtual é esse momento que a gente está vivendo agora, que nós, professores, temos que começar a dominar essas tecnologias e começar a entender essa garotada que domina essa tecnologia, Tá além da gente, né? mas tem que entender que eles estão além em alguns aspectos, Ju, porque não estão Sim, na sim, parte compreendo. emocional, por exemplo, esse momento de pandemia. Uma aluna que adoro, uma aluna minha melhor aluna de xadrez, ela falou, eu estou falando aqui para vocês, porque vocês não sabem quem é, tá? Ela falou para mim que tentou se matar. Eu fiquei chocado. Uma garota excelente, feliz, bonita, inteligente, tentou se matar, Ju. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eles parecem que estão senhores de si, mas, na verdade, eles estão, muitas vezes, precisando que nós coloquemos os limites. Tem 2 livros que eu nem falei aqui no caso, né? Mas são livros que são referências muito importantes para mim também. Ó. Tânia Zaguri, A Questão dos Limites. E Issa Mitiba, Quem Ama, Cuida. Entendeu? Então, Esse é esses 2 famoso, né? livros são fundamentais para você entender que essas crianças elas estão querendo dar um grito de liberdade, mas estão precisando de alguém que coloque para elas, que mostre para elas um caminho. Eu acho que a proposta é essa: você ter um referencial teórico e acreditar nele. É claro que tem mudanças tecnológicas, tem avanços, eles conhecem muitas coisas muito mais do que a gente, tiram onda em mexer no celular, mexer nos aplicativos, mas eles são muito carentes, Ju. Não, Você não. chegar, abraçar, se você chegar, trouxer o conhecimento e mostrar para não, é isso aqui, cara. Eles vão chegar porque eles estão meio perdidos. Eles têm tantas informações que eles estão meio perdidos, sabe? Essa é a minha concepção. Eu não sei se todo mundo compartilha dessa ideia. Lá no Eu, GEL, hoje eu tenho alunos que são assim, ó, abraço comigo, assim, afetivos. Eles saem da escola, voltam para a escola para me visitar, sabe? Para me abraçar, para assistir minha aula. Estão nas melhores escolas e voltam. E alunos da comunidade que estão estudando escola de 3 mil, 4 mil reais por mês, com bolsa integral de 100%, uniforme e tudo, por causa do xadrez. O xadrez ajudou eles, ou porque eles fizeram concurso e passaram, ou porque conseguiram bolsa, porque são jogadores de xadrez da equipe da escola. Então, esses meninos, que eu tive que brigar com eles,
Eu briguei, sabe? Foi briga e eles se sentiam, sabe, libertos e tal. E depois falou, não, Holanda é um cara, entendeu? É um amigo. Teve um que, não, que o pai dele era afastado, que chegou a dizer que eu fui o pai que ele não teve. E ele tinha pai, né? Ele tinha o pai que era afastado, realmente separado da mãe, mas ele tinha um padrasto. Mas o padrasto não tinha conversa com ele. Então, eu tive que colocar limite nele, em alguns momentos até que tive que ser muito duro, entendeu? Mas ele se achava livre, inteligente, foi campeão dos Jogos Estaduais, campeão do Intercolegial, campeão do torneio popular aqui. Ele foi disputar a fase nacional. O garoto super inteligente. E ele me desafiava, entendeu? E eu falei, não é assim não, amigo, é assim, ó. Aí fui carregando ele e hoje ele continua sendo meu amigo. Ele quer, a gente se revê, ele vai na escola me visitar. Então, Ju, a gente também tem que ter um certo cuidado com relação a esse saber que eles dominam muito tecnológico, mas falta dos 4 ali, ó, falta aprender a ser, autoconhecimento, falta, às vezes, até aprender a conviver, porque eles se relacionam assim, ó, na tecnologia, mas no presencial, às vezes, tem dificuldade. Eles estão passando por problemas sexuais, às vezes, entendeu? De relacionamento, porque eles não sabem se relacionar. É só, aí, vamos, já vai, pum, já, eles não sabem namorar, aquele processo que a gente teve, namora, 6 meses, aí um ano, aí começa, entendeu? E tal. Não teve, agora é tudo assim, ó. Sabe? Como o Bauman fala, né? A gente vive a era da fluidez, é tudo, sabe, assim, muito fluido, sabe? Tudo, sabe, muito rápido. Então, a gente. Eu acho que o que você fala procede em alguns aspectos, mas assim eu vejo que a gente tem que ter um paradigma, por isso estou colocando para vocês de fazer esse mapa do paradigma de vocês, porque a gente tem que ter um referencial, porque senão eles atropelam o referencial deles, o nosso referencial, sabe? E aí fica complicado, porque eles estão fazendo muita besteira por aí, cara. Eles não são, sabe, não estão fazendo coisas legais. Se a gente não mostrar para eles um caminho, entendeu? Eu acho que isso que você fala procede, tem que ter a gente tem que dominar um pouco mais a tecnologia, a gente tem que entrar na deles, mas eles têm que entender que a gente domina outras questões, que é a questão pedagógica, entendeu? Nossa formação é o paradigma que a gente entende que vai levar eles para algum lugar, entendeu, Ju? Então, eu penso assim, eu não estou assim discordando de você, do que você está falando, não, eu estou só colocando a minha reflexão em cima do que você falou, entendeu? Mas, assim, eu acho legal. A gente tem que... a questão amorosa, sabe? E aí alguns ainda consegue se expressar, fala, prof, eu tô lá brincando e falo e brinco, aí eu levanto o dedo, prof, eu já gostei de você. Falei, eita, mas nem acabou a aula ainda. Assim, sabe, eu tento brincar, eu chamo compadre, comadre, faço assim, mas mesmo assim, 90% você consegue cativar, mas tem uns que de vez em quando te puxa o tapete e você fala, epa, eu nem sabia que o chão estava liso aqui, menino. Eu já levei Então, é primeira, quinto ano, Ju? Primeira, quinto? O meu é primeiro e segundo, é os piticos do fundamental. Caramba, e olha, eu não vai dos piticos, menino. Eu já trabalhei muito com essa faixa. Dou risada de mim mesma. Eu tô já virando um dinossaurão já. Professor Holanda, não esqueça que eu quero fazer uma pergunta também, viu? Pode ir, não, fica à vontade, a gente está conversando aqui, mas valeu, Ju. Fica à vontade aqui, que é um amigo. Professor Holanda, eu já era fã do senhor quando eu vi os seus comentários nas outras aulas. Depois, agora que o senhor apresentou uma coisa que eu estava fazendo com muito sofrimento, com muita facilidade, que foi citar a visão dos autores aqui que o senhor citou. Eu estou aqui pesquisando com vários livros e o senhor pegou um slide e fez tudo que eu estou sofrendo para ler, que é pegar a visão de cada autor pedagogo e colocar no projeto ou no artigo científico. Então, assim, se o senhor tiver um material exatamente como o senhor colocou, Piaget é construtivismo, dialética de fulano, inteligência múltipla de Edgar, se você tiver um material desse, se for do senhor, aquilo que o senhor apresentou como slide, for uma obra científica, pode me passar que eu vou citar o senhor na minha obra científica também, porque eu estava precisando de um material resumido desse, o senhor falou na aula inteira. Eu fiquei encantado. Legal, mas tu tá com os livros aí, tudo novinho, de qualidade também. Tu tá fazendo o quê? A tua formação é o quê?
Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, estou fazendo aqui a pós-graduação em xadrez, ao mesmo tempo também estou fazendo uma pós-graduação em regularização fundiária. Mas aí esses livros aí, por exemplo, você comprou por você aí mesmo, né? Por você, Eu comprei para fazer a pós de xadrez, para fundamentar que as legal, metodologias cara. de ensino de Não, xadrez. tu tá com um monte de livro excelente aí, eu tô vendo aí, ó. Inclusive, tem alguns eu tenho, mas não, esse aí eu tenho, esse é o Piaget, Vygotsky, Ballon. Esse aí eu não tenho, muitos eu não tenho aí. Mas que legal, né, cara? Você tá com... Pô, show de bola. Essa pedagogia dos projetos é maravilhosa. Ih, rapaz, Severino, metodologia da pesquisa, excelente, cara. Só livro bom, hein, cara? Fez eu estou querendo fazer uma compra dessa para o meu mestrado. Eu vou pegar entendeu? Ver uma referência biográfica do mestrado aí, do edital, e vou comprar assim, sabe? Gastar um dinheiro mesmo, gastar R$1.000, chegar lá e comprar um montão de livro, porque eu tenho, cara, o que eu tenho de livro aqui é porque é absurdo. Isso aqui atrás, não sei se tu está vendo, porque eu não estou me vendo, mas aqui atrás é uma biblioteca cheia de livros. Aqui tem livro na mesa, tem livro ali atrás, tem outra mini biblioteca aqui. Lá onde eu trabalho, lá em cima, em Santa Teresa, porque eu estou na ilha, né? Lá em Santa Teresa eu já montei uma biblioteca. Eu vivo comprando livros, cara. Eu sou assim, eu tô aqui gastando 4, 5, 6 horas por dia para achar a visão de um autor, de uns 10, 12 livros que eu tenho. O senhor apresentou em 2 horas a visão de todos eles. Eu quero um material desse. Mas eu fiquei doido. Eu fiquei doido. Eu estou estudando há 3 meses, desde o começo do